Também eu quero convidar a pastora Marta de Assis, que vai estar ministrando a palavra do Senhor para os nossos corações. E eu quero aproveitar, irmãos, essa grande oportunidade. A nossa mana, conhecida da igreja, minha pastora, minha amiga, minha irmã, sua mana, aleluia, ontem completou mais uma primavera. E nós queremos, a igreja nessa noite, vai levantar mais uma vez, vai estender as suas mãos, nas suas mãos a bênção, e nós vamos estar assim abençoando a serva do Senhor. Amém, irmãos? Eu tenho muitos motivos para louvar a Deus pela vida dessa mulher aqui. Há 25 anos, ela me recebe no seu lar. Esse lar, irmãos, tem praticado um dom muito maravilhoso, que eu te convido a praticar, e eu também. Sabe qual? Muitos, Mas um deles é o dom da hospitalidade. Eu quero honrar ela nessa noite com essa oração. Não somente ela, mas a casa dela. A casa dela me recebe. Não é 1 ano, 2 anos, irmãos, são 25 anos. Eu e a minha casa. Louvado seja Deus pela vida da nossa irmã, amém? Bondoso Deus e eterno Pai, Tu que está no nosso meio, Senhor, Tu que sonda a mente, esquadrinha corações. Nessa noite, Deus, eu e a Tua igreja, nós queremos, ó Deus, Te louvar pelo dom da vida. Ó Deus, pelo dom da vida, Senhor. Ó Deus querido, pelo presente que tem sido, Pai, a vida da Tua filha na terra. Ó Deus, instrumento vivo do Teu louvor. Pai, nós queremos mais uma vez, Deus, ministrar sobre ela saúde, graça, paz, que nunca falte, Deus, sobre a sua cabeça, o óleo da unção, o óleo, Deus, que despedaça todo o jugo. Por isso, Senhor, nessa noite, continua sendo o bom pastor, o Senhor, o Criador, o Deus proverá da tua filha. Ó Deus, ministra, Pai, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Pai querido, da tua bondade, que Marta, Deus, possa prosseguir, ó Deus, desfrutando, Senhor amado, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua fidelidade. Pai, muito obrigado, não somente por ela, mas toda a sua casa. Pai, que onde tiver uma gota do seu sangue, Pai, que nessa noite, Senhor, seja alcançado, abençoado, transformado para louvor da tua glória. Muito obrigado, Deus, pela pessoa, pelo ministério. Deus, muito obrigado pela vida da tua filha. E agora, Pai, mais uma vez, usa ela como canal, ó Deus, de bênção, como instrumento vivo para a tua glória. Pai, nós declaramos que o nosso coração está adubado, Senhor, preparado para receber a tua palavra, e que ela, Deus, vai produzir 100 por 1, para que o teu nome, sim, Deus, para que o teu nome seja glorificado. Repreende, Deus, toda a distração. Repreende, Deus, tudo que não vem da tua parte. Ó Deus querido e amado, assim fica conosco. Deus, esse não é senão outro lugar, senão a tua casa. O teu Espírito, Senhor, tem liberdade do nosso meio. Fala conosco. Queremos mais uma vez ouvir a tua voz através da tua doce, rica palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigada, amiga. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém. Você pode se assentar nesse lugar confortável. Bom, de estarmos na presença do Senhor, glorioso. Maravilhoso. Interessante a Deise aqui falando, E teve uma ocasião que a Deise, às vezes lá em casa a gente recolhia a roupa, e às vezes alguém perguntava, onde é para colocar, mãe? Eu falava, coloca lá no quarto da Deise. Coloca no quarto da Deise. Muita intimidade, muitos anos, Uma pessoa ter um quarto na sua casa. Os meninos foram criados lá em casa. Hoje Samuel estava lá com a gente contando algumas coisas, Samuel? Coisa boa. Estou muito feliz, irmãos. Completei ontem mais um ano de vida, 58. Queimei o arroz ontem e queimei o feijão hoje. Irmãos, como é que é isso? Nunca tinha acontecido, mas aí hoje eu fiquei um pouco preocupada.
Mas Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Timóteo 5, versículo 8. Enquanto você abre, eu quero dizer que essa semana, eu, vindo da escola, parei no supermercado para pegar só o azeite, porque estava em promoção. E eu fui pagar o azeite, paguei outras coisas também, porque a mulher entra para pegar um azeite de R$19,98, você já sabe onde eu fui, né? O azeite de R$19,98 só vende num lugar. Então, fui buscar um azeite, na hora de pagar deu R$400, então você imagina o que eu comprei, né? E tinha um rapaz na minha frente pagando. E eu estava atrás daquele rapaz jovem. E quando aquele rapaz, irmãos, ele pagou a compra dele, ele abriu um Trident, tirou um Trident e deu para a moça do caixa. E foi embora. E ela deu uma crise de riso, de alegria. E eu fiquei rindo com ela. E ela falou, sabe por que eu estou feliz? Porque eu estou aqui há muitos anos. É a primeira vez que um cliente faz isso. Um Trident, um chicletinho, sabe do que eu estou falando, irmãos? Aquilo que vem 5 pedacinhos, ela ganhou 1. E eu fiquei pensando, vim dirigindo e pensando, quem é aquele rapaz? Que cuidado, quem é? E ela ainda falou assim, não é brasileiro, não. Eu falei, nossa, então a gente tem que aprender com o povo dessa terra aí. Mexeu comigo aquilo. Me despertou para o cuidado. Como é que é isso? Como é que a gente cuida? O que é cuidado? São coisas grandes? O que a gente espera? Como é que a gente está cuidando? Isso me preocupou. Porque se a gente estiver cuidando só nas coisas grandes, né, irmãos? Não percebendo onde a gente está fazendo, o quê? Como é que está a nossa fala, a nossa palavra? Todo dia a gente constrói algo. Todos os dias. Não sei se você tem hábito de devocional. E o devocional Café com Deus Pai, do dia 21. Quem lê aqui Café com Deus Pai? Ninguém lê o Café com Deus Pai? Café com Deus Pai, do dia 21, tinha uma ilustração que me chamou muita atenção. E a ilustração diz o seguinte: um carpinteiro muito bom, trabalhou para um homem muito rico a vida toda, a vida toda. Quando ele já estava perto de se aposentar, já estava cansado, e o patrão falou, vou te pedir um último serviço. Você vai construir uma casa do seu gosto, faça como você sonha. Mas ele já estava tão cansado, e ele pegou qualquer material, fez uma casa, sem muito planejamento, sem pensar muito. E quando ele terminou, ele falou, já terminei. E aquele homem pegou a chave, entregou nas mãos dele e disse, a casa é sua. A casa é sua. E ele ficou arrependido, ele falou, poxa, eu podia ter me esforçado um pouquinho mais. E a conclusão da meditação, né, do dia 21 de fevereiro, nós vivemos na casa que nós construímos. Falou muito ao meu coração. Então, dizia assim, tudo que fazemos, cada decisão, cada palavra, cada atitude, está sendo construído algo em nós e um dia viveremos no que edificamos. Hoje avalie como você tem construído sua vida. Com pressa? Está com pressa lá na sua casa? Está com descuido lá na sua casa? Ou você está com excelência lá dentro? Fé, propósito, você entende bem onde você está? Se for preciso, rever a forma como você está fazendo as suas escolhas.
pastora Marta falou que a gente fez uma escolha. Irmãos, hoje aqui, você está aqui porque você fez uma escolha. Você sabia disso? Você fez uma escolha. 5 e pouca da tarde, você fez uma escolha. Onde eu vou estar de 6h15 às 8 da noite? Você tomou uma decisão através do Espírito Santo de Deus poderoso. Quem sabe você não gostaria de estar aqui, mas tem alguém que intercede por você, ele te traz com uma forte poderosa. Você está sentado aqui mais uma vez, você vai ter oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, porque o tempo é oportuno para você mais uma vez. Ainda é possível corrigir aquilo que está fora do propósito de Deus na sua vida. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Ainda está em tempo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, ainda está em tempo. Querida, ainda dá tempo. Querido, ainda está em tempo. O tempo é oportuno. A casa que você está construindo é onde você vai morar amanhã. Estamos construindo. Nós vivemos na casa que nós estamos construindo. E nós vamos ler 1 Timóteo 8, 5, 8. Porque precisou falar ao meu coração essa palavra, irmãos. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Já pensou, irmãos? E a gente vem pensando o que é cuidado, vem pensando o que é negar a fé. É uma noite de reflexão, porque a gente lê esse versículo e não compreende bem a gravidade que é a responsabilidade que pesa sobre nós em cima desse versículo. Porque aqui Paulo está dando uma orientação ao jovem Timóteo que estava à frente de uma igreja. Você imagina a responsabilidade de Timóteo à frente de uma igreja chamada Éfeso. E ele diz, Timóteo, recebe essa palavra. Tem muita viúva na igreja, tem muita gente precisando da igreja. A igreja está tendo que abençoar muita gente, sustentar muita gente. Presta muita atenção. Ajuda as viúvas acima de 60. Busca pela família. Busca pela família da viúva. Porque eles precisam ter responsabilidade com ela. A responsabilidade, às vezes, irmãos, de um parente nosso, é nossa também. Às vezes você vê um tio, é só meu tio, os filhos que cuidem. É minha sogra, é eles que cuidem. É meu não sei quem, é eles que cuidem. A responsabilidade dos parentes também acaba caindo sobre nós, irmãos. Mas, principalmente, daqueles que estão dentro da sua casa. Olha ainda ao seu redor, veja quem está dentro da sua casa ainda. A responsabilidade dessa vida é sua. Porque se a gente não cuidar, a Bíblia diz que a gente negou a fé. E a gente pensa, às vezes, que negar a fé é a pessoa que se desvia. A gente pensa que negar a fé é eu falar assim, eu crio, mas não creio mais. Eu fui criada na igreja, mas não quero mais. Não quero mais. Isso é negar a fé. Mas a Bíblia está dizendo que se a gente não cuida da nossa família, já pensou, irmãos? Nós negamos a fé e procedemos pior do que o que não crê, do que o que não confia, o infiel. A gente se tornar pior do que o ímpio. Você sabe, conhece a condenação que cai sobre o ímpio? O infiel? Bota João... Quem é? Rebequinha. João 3,18. Olha o que cai sobre o infiel. Quem crê não é condenado. Amém? Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, sobre o ímpio, pesa uma condenação. E se a gente não cuidar da nossa família, irmãos, a gente está aqui todo mês, falando para a família, alertando a casa, alertando o marido, alertando a esposa, alertando os filhos. Então, nós precisamos estar atentos. E pensando nessa palavra,
Deus me deu algumas famílias do livro de Gênesis e eu fiquei pensando nelas. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis 12, porque eu não sei como é que está na sua casa. Eu sei como é que está lá em casa. Dentro desse livro, irmãos, quando a gente olha para a família, por que eu quero te dizer essa noite algo sobre essa família que eu escolhi aqui? É porque Marta cantou sobre a promessa, sobre um selo, sobre a marca que existe sobre a nossa vida, sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa casa, para a nossa família. A gente sabe disso. Mas entre essa consciência de que Deus tem algo para a minha vida, desde muito pequenininha, desde muito pequena, e até chegar onde Deus quer chegar na minha vida e com a minha casa e com a minha família, acontece muita coisa. Então, o que pode acontecer na nossa família? Altos problemas. Irmãos, pode acontecer de tudo na sua família. Porque nós estamos diante de uma família aqui imperfeita. Eu gostaria de te acalmar essa noite. Eu quero que você se acalme, acalme o seu coração. A Marta falou uma palavra também, né, Marta? Calma. Não foi isso, Marta? Queridos, a irmã Maria orou uma vida inteira pelos filhos. Quantos anos o Mário passou longe da presença do Senhor e retornou no leito. Então, irmãos, calma, amém? Calma. Você pode falar, pastora, a minha casa é muito imperfeita, a minha casa é disfuncional, ela não funciona, tem algo de errado na minha casa. Mas eu quero fazer uma leitura em Gênesis 12, que é quando Deus chama Abraão e faz uma promessa a ele. Aí, a partir do 1, diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Então, nós estamos diante de uma casa, de uma família que recebe uma palavra linda, gloriosa. E é na nossa mente, estamos diante de uma família perfeita. Imagina uma família que tem a bênção do Senhor sobre a sua casa, uma palavra, uma promessa linda. Abraão, você vai ser uma bênção. Isso me chamou a atenção. O Senhor falou assim, Abraão, você é uma bênção? Não. Eu vou te abençoar. Vou fazer de você uma grande nação. Deus disse, você é uma grande nação? Não. Vou fazer na tua vida. Vou fazer na tua casa. Vou fazer na tua família. A Bíblia diz que ele obedeceu. Ele é chamado de pai da fé. É muita fé, irmãos. Você largar seu pai, sua cidade, sua parentela, ir para uma terra sem direção, que o Senhor ainda vai dizer, e ele começa a andar. E a Bíblia vai nos mostrando que ele passa por muitas cidades. Se você prosseguir a leitura, você vai ver quantas cidades ele foi passando. Ele foi passando. Foi para uma, foi para outra, foi para o Carmelo, foi para... E foi. E o que acontece, irmãos? Começa uma fome. Então, começa uma pessoa que tem uma promessa passando por uma situação difícil. Na nossa cabeça, uma pessoa que tem a promessa não pode passar por nada. Muitas vezes a gente pensa que a pessoa que tem uma promessa de bênção sobre a sua casa não vai passar mais por nada. E a gente vê o que vai começar a acontecer aqui na vida de Abraão. Ele começa a passar fome, uma grande fome. Havia fome naquela terra que ele estava com sua esposa Sarai. E ele pensa, vou descer ao Egito. Então, a Bíblia diz aqui, a partir do 10, que ele desceu, Abrão, ao Egito, para
peregrinar ali. Olha, irmão, peregrino numa terra no Egito, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Será que quando os egípcios te verem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Irmãos, um homem que tem uma palavra, uma promessa, pai da fé, entrou um medo, certo momento. A gente está nessa caminhada com Deus. Queridos, você está na caminhada com Deus. Certo momento, na vida desse homem também estava numa caminhada com Deus, o medo gerou uma desconfiança, um desconforto, e vai gerar uma mentira. E ele chama a esposa e diz: vamos precisar mentir. Lá no Egito, você vai ter que dizer que é minha esposa, minha irmã, porque senão vão me matar. Isso me conduz a outro versículo. Eu anotei uma versão, que é Romanos 12, 2, que diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo. Eu quero te fazer uma pergunta. Mentira pertence a um padrão do mundo? Amém? Mentira pertence a um padrão mundano, do mundo. A mentira está inserida no mundo. Então, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um homem que tem tudo com Deus, certo momento vai precisar, no seu coração, por medo, mentir. Leva a sua esposa a mentir. Entra aí um descuido. E quando eles chegam no Egito, o faraó fica sabendo que entrou uma mulher na cidade muito bonita. E diz: o que ela é dele? Irmã. Então traz. A Bíblia diz que faraó, ele dá ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas, camelos, para Abraão, achando que está presenteando um cunhado, né? Não é verdade, irmãos? Verdade. Mas apareceu o Senhor, feriu no 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas em sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Irmãos, o resultado de uma mentira, como prejudica uma casa, uma família, como esse padrão do mundo pode prejudicar a nossa casa se a gente deixar entrar. Um padrão que vai se repetir. E quando a gente vira um pouquinho as páginas, nós vamos ao 20. Nesse momento, Faraó conversa com ele, manda ele embora daquele lugar quando descobre a mentira e percebe a mentira, e ele precisa ir embora do Egito. E um tempo depois, no capítulo 20, eu gostaria que você fosse até lá. O meu título no 20 diz: Abraão, aqui já é Abraão, um homem que fez uma aliança com Deus, nega que Sara é a sua mulher. Novamente, a mesma mentira vai se repetir no mesmo lar. E eu quero definir para você a definição de padrão repetido. Padrão repetido é a ocorrência ou recorrência de um comportamento ou situação seguindo uma estrutura previsível automática. São ciclos comportamentais ou emocionais inconscientes que se repetem, indicando a necessidade de aprendizado ou cura interior. Ações que ocorrem da mesma forma
muitas vezes de maneira automática. A repetição gera uma expectativa de continuidade, servindo como um sinal de algo que precisa ser reconhecido, seja para melhorar ou para romper um ciclo comportamental negativo. Uma pessoa que tinha uma promessa, uma pessoa que tinha uma aliança, aquele já tinha uma aliança, caindo na mesma armadilha, no mesmo erro, no mesmo padrão, na mentira. Aqui ele desce a gerar. E a partir do versículo 2 diz: E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Outro rei buscando a esposa dele, irmãos. Olha, mais um descuido, né? Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus, em sonhos, bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porém profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos, falou todas essas palavras em seus ouvidos e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu não me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazeres tal coisa? E disse a Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade, ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da terra de meu pai, eu lhe disse, seja esta graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Irmãos, olha que combinado que na cabeça de Abraão ele queria ter com Sara. Sara, vamos combinar. Toda a cidade que a gente entrar, nós vamos mentir. Já pensou, irmãos? Estou inventando isso não, está escrito aqui na página da Bíblia. E eu quero te fazer uma pergunta. Por que Deus deixa umas histórias tão bonita, com tanta família imperfeita e disfuncional, para a gente olhar para a nossa e dizer que tem jeito? Amém? Irmãos, por favor, Deus é maravilhoso demais, irmãos. Como é que é isso? Essas narrativas aqui, Ricardo tem falado muito 3 palavras lá em casa, e ontem falou conosco. Graça, misericórdia, amor e misericórdia. Amor, graça e misericórdia. É o novo momento que ele está vivendo com Deus. Ele diz, Marta, amor, graça e misericórdia. Amor, graça e misericórdia. E a gente olha, isso aqui é pura graça de Deus, agindo no meio de famílias imperfeitas, irmãos, amém? É pura graça de Deus, agindo no meio de famílias imperfeitas, para formar o povo de Deus. Bota a mão no seu coração e diz, Senhor, a minha família é imperfeita. Ah, Senhor, tem tanta coisa lá em casa, né? Precisa pôr em ordem. Tem misericórdia de mim, da minha casa. Tem misericórdia.
A história que a gente está lendo relata que Deus trabalha através de famílias disfuncionais ou imperfeitas. A graça supera pecado e as falhas humanas. A graça, ela é poderosa. A graça, ela é maravilhosa, irmãos. Amém? Tem jeito para a tua casa. Tem jeito para a sua filha. Tem jeito para a sua menina, mãe. Tem jeito para o seu menino, pai. Tem jeito. Sustentando o nosso lar e cumprindo a promessa. Deus poderia ter falado, Abraão, chega, eu desfaço a aliança, eu desfaço a promessa. Que combinado é esse, Abraão? O que você está fazendo com a sua casa? O que você está fazendo com Sara? Que vergonha, pai da fé, que vergonha, toda a cidade. E nasce Isaque. Tem um ditado no mundo que diz, onde o pai para, o filho continua, não é? O filho continua da onde o pai para. Tem uns negócios aí. Irmãos, só se for um pai muito bom, rejeita isso. Amém? Nós ouvimos hoje de manhã aqui 2 histórias sensacionais. O Rica não está aqui, mas o Rica, irmãos, quem estava aqui de manhã ouviu, ele fechou com louvor o que ele disse entre nós. A mãe dele tinha 5 filhos. Casou com um homem que tinha 5 filhos, ficou viúva. O segundo casamento dela, o homem tinha 5 filhos. Juntaram na mesma casa 10 crianças, 5 de um, 5 de outro. Mas os pais eles tiveram juntos mais 2 filhos. Então, 12 filhos, mais o pai e a mãe, 14 cabeças na casa. Diz ele que a confusão era generalizada. Eles não se entendiam. Imagina a confusão nessa casa. Mas ele disse que o homem criou eles como filho, um homem muito bom, que falava com o olhar. E ele disse que, quando ele saiu dali e casou, ele disse, comigo não. Amém, irmãos? Eu quebro esse ciclo. Esse ciclo de confusão eu não levo para minha casa. Esse ciclo de confusão eu não levo para minha família. Aí vem a pastora Deise com outro exemplo. Falta de comunicação quando casou com o pastor Delci. Ele tinha dificuldade de comunicação. E eles foram trabalhando isso, não é, Deise? Mais ou menos isso? Foram trabalhando. Porque ele disse assim, me chamou a atenção. Ele fez igual o pai fazia. E eu falei, Ricardo, o ser humano ele tem tendência a ser leal aos seus antepassados sem perceber. Então, se torna um perigo, porque às vezes você leva a violência para dentro da sua casa porque viveu uma vida de violência. Viu o avô bater na avó, viu o seu pai bater na sua mãe e você acha que pode bater na sua mulher. E a gente precisa romper, irmãos, precisa romper. Porque quando a gente vai acompanhar essa história aqui, nasce Isaque. Irmãos, olha o que Isaque vai fazer em Gênesis 26. Vai lá, irmãos, eu quero que você olhe o que Isaque vai fazer. O filho de Abraão. O ditado se cumprindo na casa de Abraão. Havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Isaque vai voltar numa cidade que o pai já tinha passado. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra, peregrina nessa terra. Aí ele vai falando com Isaque. Então, no 9 diz assim, no 7, perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, pensava, né? Me não mate os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que, na verdade, é tua mulher.
Como, pois, dizeste a minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque, que é isto que nos fizeste? Facilmente seria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar nesse varão, na sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Irmãos, você percebeu o que aconteceu aqui? O mesmo padrão de repetição na vida do filho. A mesma mentira que o pai contou alcançou a vida de Isaque, e ele conta na mesma cidade a mesma mentira acerca de Rebeca. Rebeca é minha irmã. Muito medo, mesmo medo que gerou uma mentira reproduzido na vida do filho. Eu quero ler para você a definição de padrão invisível, porque essas coisas eu quero te alertar esta noite, que a gente pode praticar sem perceber o que a gente está praticando. E hoje o Espírito Santo de Deus está neste lugar, amém, irmãos? Abrindo a sua visão para aquilo que está acontecendo repetidamente dentro do teu lar, em nome de Jesus, hoje está sendo repreendido. Refere-se a um comportamento reproduzido sem a percepção humana. São hábitos automáticos que muitas vezes nos fazem repetir erros. Um erro repetido na vida do filho. Assim como as famílias de Gênesis, você pode estar presa a um ciclo que nem sabe que existe. Hoje você sabe que existe. É um perigo. E a gente acha, eu vou falar que não sou casado? Como é que é isso, irmãos? Já viu antigamente, eu não sei hoje, irmãos, vou ser sincera, mas antigamente os homens, eles tiravam as alianças. Não é verdade? Homens tiravam as alianças. Não sei hoje, nunca mais eu vi um homem tirar aliança, porque também eu convivo muito no meio dos evangélicos. Mas eu observava homens que tiravam aliança. Quando você tira aliança, o que você está fazendo? Está negando o seu estado civil. Não é verdade, irmãos? É uma mentira. Então, irmãos, quando a gente olha para Adão, quando a gente olha Jacó, a gente vai olhando as famílias imperfeitas do livro de Gênesis. E é admirável quando a gente chega em Gênesis 50. Semana passada eu falando sobre José. Abre em Gênesis 50. Quando a gente chega em Gênesis 50, José é fruto de uma família imperfeita, criado numa casa disfuncional, uma família disfuncional. Os irmãos não sabem, mas José tinha rompido com esse ciclo negativo na vida dele. E quando Jacó morre, irmãos, a preocupação dos irmãos de José era ele mandar matar todos. E eles falam, nós precisamos pedir perdão formalmente a José, porque agora papai, que de repente nos protegeria, morreu. Eu não sei o que José vai fazer conosco. O que será que vai passar na cabeça de José? E quando a gente abre aí, por favor, em Gênesis 50, a partir do 16, diz assim, portanto enviara a José, dizendo, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porém te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-nos-te que perdoes a transgressão dos seus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos,
Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém, irmãos? O que José está fazendo aqui, irmãos? Coisa linda, rompendo um ciclo de violência na casa dele, de irmãos que intentaram contra a vida dele. Irmãos, isso pode acontecer na nossa casa, na nossa vida. Precisamos corrigir antes que um ciclo, um padrão negativo, invisível, alcance a próxima geração da sua casa. Deus hoje dá um basta aqui neste lugar, amém? O meu pai, meu irmão está aqui, meu irmão mais velho. Nosso pai traiu a nossa mãe? Traiu, irmão. Lá onde ela morava, todos riam dela. Lembra da história? Não pode acontecer na minha casa, amém, irmãos? Minha mãe, mulheres debochavam da mãe quando lavava roupa. Mas meu pai rompeu com esse ciclo. Amém? A conversão, irmãos, genuína. Efésios 5,15. Eu amo. Vede prudentemente como andais, hein? Vede prudentemente. Não anda como doido, não, querido. Não anda como doida, não, minha amada. Faz doideira, não. Anda como sábio. Amém? Desfrute da sabedoria dada por Deus de graça. Aquele que não tem sabedoria aqui nesta noite, peça hoje aqui, ó. Ele dá assim, ó. Joga a sabedoria daqui, igreja. Joga a sabedoria daqui. Amém? O meu pai não tinha Jesus. Meus avós eram de outra religião. Viemos de outra religião. Terrível. Nosso pai recebia uma entidade, não recebia, irmão? Levava ele para a ribanceira e tentou ceifar a vida do nosso pai antes dele aceitar Jesus. Esse ciclo foi quebrado na nossa família. Irmãos, não permita. É tempo oportuno, porque, como eu falei aqui no início, tudo o que fazemos constrói algo. Tudo o que falamos constrói algo. O que você disse hoje na tua casa constrói. Sua decisão de vir aqui hoje está construindo, amém? De você abraçar a filha, que aos seus olhos fala, meu Deus, que essa menina faz isso. Abrace a sua casa, abrace sua família, cuide. Porque nós iniciamos com a palavra muito séria. A gente acha que o mundo está negando a fé. Se eu não cuidar da minha casa, eu faço pior do que o infiel e perco tempo no altar. Essa semana eu pedi a Deus e falei com ele, Senhor, gostaria muito de te fazer um desejo do meu coração. Se nos últimos dias da minha vida eu terminar no hospital, doente, por algum motivo, que até lá eu fale do teu amor, amém? Se durante uma internação me dá condição de eu pregar. Porque, irmãos, tem dia que eu me sinto tão mal, que é difícil até estar aqui. Mas eu louvo a Deus que hoje eu estou ótima, amém, irmãos? Capsulite adesiva está indo embora. Ó, já abro o braço até aqui. Não queira saber o que é isso, tá, irmãos? Não desejo isso para ninguém. Mas, querido, como é bom saber que existe um Deus que nos ama e cuida de nós, amém? Que cuida da nossa casa. Então, cuidados especiais que devemos ter com a nossa família. Provisão e presença. Porque não adianta, pai, você chegar em casa com o seu pagamento e falar, mulher, está aqui, paga aí, faz aí, está aí, eu sou o provedor. E não ter presença. Escutei um pastor essa semana falar o seguinte, roda o mundo inteiro, não é Brasil não, irmão, prega aqui não, irmão. Vai pregar lá em Miami, da tarde está onde? Está não sei aonde. Entrou dentro de casa e falou para o filho assim, filho, conta uma história para o pai. Ele falou, pai, senta. Vou te contar quem é o Batman. E o pai chorou.
pequenininho, contou toda a história do Batman. Ele disse que sentiu uma sensação de depressão nele. Ele disse: Senhor, quantas almas eu ganhei essa semana, eu estou perdendo o meu menino por falta de presença dentro de casa. Por falta do que o pastor falou aqui, tempo de qualidade com os seus. Ontem eu fiz aniversário. Theo, me presenteia com a leitura do Salmo 128. Tito, presentei a vovó com uma oração. E hoje no almoço o Tito orou novamente e disse: Espírito Santo, que a tua presença esteja no lar da minha avó. Amém, irmãos? 5 anos. Semana passada o Theo fez uma leitura e disse: quero fazer a leitura para você, vovó, para o vovô dos profetas de Baal, do 20 ao 40. E a gente ficou ali sentado ouvindo. Essa semana nós tivemos com ele e disse: quero ler a tentação de Jesus para vocês. Irmãos, dá trabalho? Muito. Muito. Mas vale a pena, amém? Entrega o seu pagamento junto com a tua presença, pai, mãe. Encha seu lar com a palavra, promova a oração dentro da sua casa. Hoje o pastor falou, pelo menos uma vez no mês, faz um cultinho, irmãos. Faz tudo, irmãos, tudo lá em casa é motivo de ajuntamento. Faz isso, irmãos, não deixa acontecer. Bater um parabéns sem uma oração, comer sem uma oração. Não, irmãos, faz um motivo. Instrua a sua família nos valores cristãos. Viva com integridade. Suas ações refletem o teu caráter. Não temos para onde correr, irmãos. Nosso caráter grita através das nossas ações. Aquele homem que construiu aquela última casa, se ele soubesse que aquela última ação dele era importante, ele viveria naquele lugar. Se ele soubesse a importância daquela última ação, ele teria feito com mais excelência, teria prestado mais atenção nas palavras, nas atitudes. Não caminhe sozinho, integre sua família na igreja. Hoje de manhã, Zoe e Anne deram o trabalho, vieram aqui na frente 3 vezes, a gente entrega lá e volta aqui, leva lá. Amém, irmãos? Deixa as crianças correrem na igreja, irmão. Deixa as crianças se moverem dentro da igreja. Amém? Deixa a criança. Vem em busca, é lógico, não vai tirar a concentração, mas ela precisa saber que esse lugar pertence a ela, amém? Que ela é daqui, que ela está sendo criada aqui. Porque senão a gente chora muito diante do altar. Malaquias 2,13. Bota Malaquias 2,13. A gente pensa que a hora para, né, irmãos? Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Por quê? Porque o Senhor foi testemunho entre ti e a tua mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ele a tua companheira e a mulher do teu concerto. Irmãos, tem gente chorando na igreja à toa, trazendo a melhor oferta à toa, porque não está bem dentro de casa, irmãos. Nós precisamos ser leais, amém? Sai daqui essa noite com isso na tua cabeça. Eu preciso ser leal. Eu preciso ser leal. Salmo 128, o pastor encerrou de manhã. A bênção sempre inclui a sua família, amém? A bênção inclui a sua família. Abraão aprendeu, irmãos, porque ele chegou lá na promessa. Quanto a gente pode aprender? Aprenda com o Senhor, que a bênção alcance a sua casa, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos encerrar. É tão rápido a hora, né, irmãos? Por quê? Eu quero que você se una à sua família, irmãos. Fala, irmão, Senhor, olha a minha casa aqui, eu trago a minha casa. Está um horror. Mas eu não perco. Eu não abro mão. Amém? Eu não abro mão. Glória a Deus. Vem, Letícia, ajudar. A importância do cuidado com a família, querida. A família é conectada à fé.
A fé é conectada com a família. Tem tudo a ver fé e família, querido. Você não pode viver fé desconectada da sua família, não. Tem tudo a ver com a tua família. Fé e família está conectado. Porque se não estiver conectado, a gente negou a fé. Fica bem pior do que o ímpio. Já pensou uma condenação pior do que aquele que é ímpio? Então, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Amém, querido? Fala assim, o meu marido ficou lá em casa bêbado. Mas ele é teu. Amém? Hoje eu vou romper com um ciclo aqui. Na minha casa, nunca mais. Coloca as mãos aí. Olha para sua casa, abraça a sua casa e diz, lá em casa, nunca mais. Lá em casa, nunca mais. Um padrão repetido, invisível, sorrateiro. Nunca mais. Nunca mais uma raposinha destruirá as nossas raízes, porque a nossa vinha está em flor. A nossa vinha está em flor. A nossa vinha vai florescer. A nossa família é uma bênção. Nós herdaremos a promessa. A minha casa vai até o fim. As nossas orações não se perdem. As nossas orações não se perdem. As nossas orações não se perdem. Prossiga orando, querido. Prossiga orando. Vamos encerrar cantando? Cante com a sua família. Minha casa e eu. Minha casa e eu. Minha casa e eu. É profético, igreja. Serviremos ao Senhor. Comprometidos em viver em santidade. Dobrando os joelhos só para ti. Não temos outro Deus, querido. Só para ti. Minha casa e eu. Serviremos ao Senhor. Minha casa e eu. Minha casa e eu. Minha casa e eu. Minha casa. Minha esposa. Meus filhos. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Enquanto vivermos. Glória a Deus. Orando juntos, querido. Ficando juntos. Tempestades resistem. Confiando no Senhor. Lado a lado. Glória a Deus. Vou chamar o pastor que vai encerrar o culto. Deus abençoe sua casa e família.